do Seminário de Psicologia e Políticas Públicas e o primeiro encontro do Núcleo Abrapso Campo Grande, com o tema Os Desafios e Contribuições da Psicologia no Campo das Políticas Públicas. Antes de darmos início aos trabalhos dessa manhã, nós temos uma muito ilustre convidada. Ela é renomada palestrante internacional, um currículo vastíssimo. Pediu desculpas por conta do seu voo que atrasou devido ao mau tempo em Campo Grande, a falta de energia, os buracos também, ela disse, né? Foi comentário dela, não foi meu, tá? E tem uma vasta carreira de trabalho como conferencista, coach também, já é palestrante internacional como Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, na Colômbia, Argentina e em Cuba também. Doutora em Filosofia, tem o seu tema hoje voltado para coisas que a gente não gosta muito de comentar, mas ela vai trazer aqui a palestra sobre a vida humana alheia. Com vocês, a doutora mestra Alzira do Juízo Final. Bom dia! Gente, vocês não ouviram ele falando que eu sou doutora, mestre em filosofia? Quando uma doutora, mestre em filosofia entra num recinto, ela é recebida da seguinte forma: vocês se levantam e digam, bom dia, maestra. Então, eu vou sair novamente e quando eu voltar e falar bom dia, eu quero que vocês se levantem e digam, bom dia, maestra. Sim, senhora. Então vamos anunciá-la novamente. É com grata satisfação que recebemos nesse momento nossa ilustre convidada, palestrante, coach, doutora, mestre em filosofia da vida humana alheia. Bom dia, maestra. Para poderem fazer o quê? Para poderem trabalhar com a vida, porque afinal de contas, o que
que é a psicologia se não tiver o amor, não é verdade? Tanta gente trabalhando em tantos lugares que a política hoje está uma loucura, não é verdade? Mas eu estou falando da política, eu não estou falando da política, porque a política é uma conversa que a gente tem que ter com a sociedade. É isso ou não é? Né? Muito bem, e eu vim para quebrar esse gelo, eu vim para ensinar a vocês como que o nosso poder pode transformar a sociedade, pode transformar o lugar, pode transformar aquela comunidade onde você está trabalhando. Apenas com o poder do quê? O poder da participação. É ou não é? E vou mostrar para vocês. Eu quero que vocês fechem os olhos. Tá? Todos fechem os olhos assim. Vamos ver. De olhos fechados. Vocês lá de trás também de olhos fechados. Está com o olho aberto por quê? De olhos fechados. Feche os olhos. Meu Deus, que mulherada curiosa, gente. Bom, vocês vão repetir comigo a seguinte frase de olhos fechados. Vocês vão repetir assim, ó. Eu creio na transformação através da participação. Agora com mais, acreditando mais. Eu creio na transformação através da participação. Agora mais uma vez, com muita fé. Eu creio na transformação através da participação. Abram seus olhos. Meu poder, vírus, olha a loura, querida. Gente, mas eu quero dizer que não é essa transformação, porque nós temos que ter consciência daquilo que nós fazemos e daquilo que nós interferimos na sociedade. Porque muitas vezes chega pessoas para gente precisando de uma salvação, e quem são vocês? Vocês é que vão poder interferir com o poder da psicologia, né? Da psique, dessa crença, oi menina! Quanto tempo não lhe vejo, tudo bem? Muito bem, gente. Então agora, para aquecer os vossos corações, deixá-los assim, mais à vontade, mais receptivos a tudo que vai vir hoje, eu vou ensinar vocês uma música, tá certo? Quero que vocês prestem atenção, porque nós vamos formar aqui hoje um grande coral, tá? E esse coral, minha gente, é um coral diferente. Por quê? É um coral que a gente vai usar o som dos animais do Pantanal. Tá certo? Então, veja bem. Desse lado aqui, ó. Desse lado ali tem esse menino que tá. Quer parecer que a gente é adulta? Mas eu sei que fora uma tela e uma pedrada. Muito bem. Desse lado nós vamos fazer um som de uma ave típica do Pantanal. Qual que é a ave típica do Pantanal?
representando o som do animal que realmente é um animal que é respeitado nesse estado e nesse país. Qual que é? Madruga, respeitado nesse estado. A vaca, o boi, muito bem, gente. Às vezes você não se sente na Índia. Mas eu não sinto na Índia, porque aqui o boi é muito mais cuidado do que os seres humanos, não é verdade? E é por isso que a gente tem que ter. Ela vai passar. Já entrei assim. Bem, ela chegou atrasada. Eu entendo por causa da chuva, né, querida? Ó, ela veio na natura também, o cabelo meio que transformou no meio do caminho, a chapinha não segurou. Muito bem. Gente, então vocês vão fazer numa única e só voz o som do boi sagrado, que sabe o quê? Tá bom? Quero ver. 1, 2, só todo mundo. Uma vez só, 1, 2, 3. Parecendo os fantásticos. Não, gente, eu quero uma safona, exposição, né? Olha aqui, exposição. Sexta de manhã. 1, 2, 3. Quero ver o som dos boi. 1, 2, 3. Dos boi de toda a boiada. 1, 2, 3. Muito bem, gente. Só que esse vocês vão fazer se levantando. Por quê? Porque a gente não pode ficar sentado, porque são vocês que estão interferindo na sociedade com as políticas públicas. E hoje em dia é tanta política pública, né? É política para o filho, para o negro, né? Para o cidadão branco, para todo mundo, né? E a gente tem que estar interferindo e trabalhando com isso, política pública para o menor. Então, a gente não pode ficar sentado. A gente tem que se levantar e dar a cara a tapa e trabalhar, não é verdade? Muito bem. Então vamos para essa música coral. Lembrando, cocó, au, au, cocó, au, au, cocó, au, au e tá bom? 1, 2, 3, foi. Ah, não. Cocó, au, au, cocó, au, au, tá bom? 1, 2, 3. A nossa postura diante do nosso trabalho, esse trabalho que envolve tantas coisas, tantas emoções que a gente está lidando sempre com o ser humano, não é verdade? Bom, gente, agora, para deixá-los à vontade e falar um pouco mais sobre isso, eu vou deixar para vocês aqui um texto que eu acredito que ele diz assim. Vou colocar minha esposa. Ele diz assim. Não sei. Não sei se a vida é curta ou longa. Mas sei que nada do que fazemos faz sentido se não tocarmos o coração das pessoas. E muitas vezes basta ser coloque a porta, traço, palavra, silêncio, alegria que contagia, lágrima que rola, olhar que sacia e a boca que promove. Isso não é coisa de Deus. Isso é o que dá sentido à vida. Isso é o que faz com que a vida não seja nem longa demais, nem curta demais, mas que seja pura, intensa e verdadeira enquanto durar. Da Cora Coralina, que eu, auxílio do juízo final, ofereço a todos vocês, profissionais da psicologia, estudantes da psicologia. Tenham todos vocês um bom dia. Até. Nosso agradecimento ao ator performático Iago, que trouxe aqui essa manhã de sorriso, de alegria e interação. Muito obrigado ao nosso artista sumatogrossense Iago, em nome do CRP. Dando continuidade,
Antes de iniciarmos a chamada das pessoas que comporam essa mesa de abertura, pedimos a todos que, ao final do nosso encontro, por gentileza, preencham o formulário para avaliação do evento. Cada um de vocês receberam dentro de sua pasta de material esse formulário e nos devolvam, entreguem, por gentileza, para a nossa equipe da Secretaria da Recepção aqui em frente deste auditório. Segundo o Seminário de Psicologia e Políticas Públicas e primeiro encontro do Núcleo Abrapso Campo Grande, os desafios e contribuições da psicologia no campo das políticas públicas. Convidamos para esta mesa psicóloga Zaira de Andrade Lopes, conselheira, coordenadora da Comissão de Psicologia Social e Comunitária, CRPMS, e coordenadora do Núcleo Abrapso Campo Grande e conselheira coordenadora do CRECPOP, por gentileza. Juntamente com psicóloga Irma Macário, conselheira presidente do CRP 14MS, que representa o curso de Psicologia da Uniderp. Queremos convidar também psicóloga Sueli Martins de Souza do Amaral, diretora de Proteção Básica da Secretaria de Assistência Social, que representa a senhora Marcela Rodrigues Carneiro, Secretaria da Proteção Básica. Bom dia para todas e todos. Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos. E eu declaro aberto esse nosso segundo seminário de Psicologia e Políticas Públicas. Psicóloga Zaira de Andrade Lopes. Ficar aqui que aí eu posso falar em pé. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia, Irma, muito obrigada pela acolhida. Aqui representando o nosso Conselho Regional de Psicologia. Sueli, companheira da Comissão de Psicologia Social, companheira do CREPOP, companheira de plenário. Norma, diretoria, Sandra, Mona Lisa, bom dia. Bom dia, Graça. É com satisfação que a gente dá início a esse nosso segundo seminário de Psicologia e Políticas Públicas e o primeiro encontro do Núcleo Abrapso Campo Grande. Eu fico muito feliz porque esse encontro, esse seminário, ele representa mais um passo na nossa caminhada de conquista, de reflexão e conquistas de espaços da psicologia no campo das políticas públicas. E principalmente porque é mais um passo que a gestão do Conselho Regional de Psicologia, juntamente com o núcleo da Abrapso, vem trilhando cada vez, tentando refletir essa nossa atuação, essa nossa prática no campo das políticas públicas. Nós já fizemos, então, o primeiro seminário, fizemos o Encontro Estadual de Psicologia Social Comunitária, fizemos ainda este ano o Seminário de Gênero e Diversidade Sexual, que discutimos também a questão das políticas públicas no âmbito da população LGBT, das relações de gênero. Então é com satisfação que a gente, quase no final do ano, inicia então as nossas discussões no campo das políticas públicas. A área das políticas públicas é um campo em ascensão para nós da psicologia, tornando então imprescindível que nós façamos reflexões sobre o que nós, como e estamos desenvolvendo na nossa prática. Principalmente para propormos ações qualificadas e que possam promover o desenvolvimento integral do ser humano e, consequentemente, de cada indivíduo e, consequentemente, da sociedade como um todo. Bem como promover os direitos humanos e o enfrentamento às desigualdades. O seminário se apresenta como um momento para debater e compreender as demandas da sociedade e analisar a inserção da psicologia no SUAS, no SUS,
na área da educação e em todos os espaços onde o movimento social conquistou políticas que precisam ser implementadas e desenvolvidas. É preciso compreender o campo das políticas públicas na área da seguridade social e da promoção e a promoção social, pensando em contribuir de modo a cuidarmos da nossa profissão para que nós possamos exercer com competência e qualidade e, principalmente, com o compromisso social que nós, da psicologia, temos para com a sociedade. Nós vimos aí a nossa filósofa, doutora, que nos chamou a atenção para esse nosso compromisso social. Com o objetivo, então, de evidenciar os diversos campos da nossa atuação nas políticas públicas, quero registrar aqui, quero comentar aqui a identidade visual do nosso encontro, que é marcado por um conjunto de fotografias que representam os diversas, quer dizer, uma síntese, né, das diversas pessoas que necessitam da nossa intervenção, uma síntese dos espaços que nós temos que desenvolver a nossa intervenção. E quero agradecer em público aqui ao professor Lucas Córdova, que nos cedeu algumas das imagens que compõem a identidade visual do nosso encontro. O Lucas é o professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, psicólogo, doutor, coordenador do curso de psicologia e, nas horas vagas, ele é professor. Ali também nós temos fotografia da Gabriela de Aquino. Nas horas vagas ele é fotógrafo. Temos fotografia da Gabriela Lopes de Aquino, temos fotografia minha, tem fotografia também do Jorge Alberto, meu digníssimo esposo, né? Então, quero registrar o agradecimento a essas pessoas que nos cederam as imagens que vocês viram aí ao longo desse mês, sendo divulgado nos Faces, nas redes sociais. Quero também registrar aqui um agradecimento especial à equipe que trabalhou para que vocês pudessem ter esses momentos de reflexão sobre a nossa prática, sobre a nossa intervenção na sociedade. Quero agradecer à diretoria, né, em nome da Irma, presidente do Conselho, da Norma, a minha companheira Sueli. Quero agradecer às estagiárias do Conselho, as estudantes de psicologia, a Carol, a Amanda, os funcionários do CRP, que eu não vou conseguir falar de todo mundo, né? Quero agradecer à equipe que compõe a coordenação do Núcleo Abrapso, Gabriela, Camila, Keila. Acho que são tanta gente para agradecer, né? E a gente vai agradecendo aí ao longo do dia, né? E também, eu acho que considerando que as políticas públicas são resultados da luta coletiva de pessoas que, compromissada com as questões sociais, eu não podia deixar de lembrar que hoje, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Então, eu quero fazer uma referência especial à grande parcela da nossa população que ainda luta para conquistar seus direitos e, principalmente, grande parcela da sociedade que luta por ter o mínimo de dignidade na sua vida, né? Dignidades e direitos que lhes foram roubados em nome de uma supremacia de uma raça, que desqualifica umas pessoas em relação às outras. Então, eu quero lembrar e registrar o Dia da Consciência Negra. É um dia para refletirmos sobre como a sociedade trata as diferenças entre as pessoas. Consciência é um termo que nós, da psicologia, usamos muitas vezes, né? E, apesar dos diversos significados, das diversas abordagens teóricas, ela pode significar percepção, conhecimento, mas, principalmente, eu quero registrar aqui que consciência é a capacidade que nós temos de trazer à tona
trazer para a superfície, dar visibilidade a determinados conteúdos. E, nesse caso, no Dia da Consciência Negra, é um dia que a gente tem que dar visibilidades às mazelas, às exclusões, às discriminações que foram produzidas historicamente e que subjuga um grupo social, um povo a outra. Então, quero deixar registrado aqui, no início desse nosso seminário sobre psicologia e políticas públicas, e pensando como bem nos lembrou a nossa doutora em filosofia, a nossa participação nessa sociedade. Então, eu quero lembrar aqui a necessidade da tomada de consciência daquilo que a sociedade fez com as populações negras no Brasil e no mundo todo. Bom, sem mais delongas, considerando o adiantado da hora, quero desejar a todos e todas ótimos debates, ótimos contatos, trocas e construção de conhecimento para uma psicologia com compromisso social. Muito obrigada e um bom dia a todos nós. Trazendo sua mensagem a todos, convido nesse momento, representando a senhora Marcela Rodrigues Carneiro, secretária de Proteção Básica da SAS, psicóloga Sueli Martins Viçoso do Amaral. Bom dia a todos, todas. Prazer estar aqui. Estava esperando que a secretária chegasse, né? Ao menos um secretário nessa mesa, né? Bom, mas enfim, eu sou diretora da Proteção Básica hoje na Secretaria de Assistência e é um prazer estar sendo convidada aqui. Queria, em nome da Irma, cumprimentar todos os conselheiros presentes, não vou nominá-los, porque estão todos aqui, né? Muito legal ver esse plenário de conselheiros presentes. Em nome da Zaira, da Jaci e da Sandra, cumprimentar, e a Norma mesmo, conselheira, cumprimentar a academia, porque nós que atuamos na assistência social sabemos da importância que vocês têm na nossa prática, no nosso exercício diário, na nossa labuta, vamos dizer assim, de trabalhar com a população mais vulnerável, em situação de risco, que hoje está em todos os municípios, em todo o estado, e na União e até no mundo, né, se a gente for pensar. Queria cumprimentar também todos os alunos e todos os profissionais aqui presentes. Estou vendo uma grande parcela de pessoas ligadas à área da assistência. Muito obrigada. Acho que esse evento para a gente é o segundo, né, Zaira? O primeiro também foi um sucesso. A gente, eu como conselheira, além de estar trabalhando na diretoria da Proteção Básica, sou conselheira, e no primeiro também foi um sucesso, né? Nós conseguimos, na época, trazer muita gente do interior e foi muito bom, até porque a assistência social, se a gente for avaliar, ela é uma política ainda em construção, ela não está acabada, tem muito ainda que ser desenhada, muita coisa desafiante para nós no dia a dia. Quem está na política de assistência social sabe que nós temos mais desafios do que práticas assim concretas, definidas. Eu vou trabalhar nessa linha, eu vou trabalhar nessa. É muito desafiante, porque você hoje na assistência tem que trabalhar com o público interno que estão nos serviços, né? Seja de 0 a 6 até 18, mas idosos, famílias, comunidade. Eu estava dizendo até para a Graça aqui que a atuação nossa na área da assistência perpassa, ela não é uma política ainda conclusa, ela é uma política intersetorial, o CRAS, principalmente, é a porta de entrada. Imagina ser porta de entrada de uma política de várias pessoas que precisam estar inseridos nos programas, nos serviços, nos projetos. Então, é uma grama muito grande. Se a gente for pensar aqui em Campo Grande, só Campo Grande hoje, no Cadastro Único do Bolsa Família, no Cadastro Único do Governo Federal, são 121 mil famílias que recebem de 0 até 3 salários mínimos, né? Então, façam a conta de 121 mil famílias. No Bolsa Família, são 29 mil que estão inseridas, que recebem até
R$ Então, eu vejo que a nossa participação enquanto assistência tem muito ainda a construir e vários desafios. Então, enquanto prefeitura, agradeço o convite, enquanto secretaria, em nome da Marcela, que não pôde estar presente, mas queria dizer que sejam todos bem-vindos. Eu acho que vai ser muito boas as discussões. Para nós que estamos na área, eu tenho certeza que muito vai nos contribuir na nossa prática diária. Obrigada, gente. Com a palavra nesse instante, a conselheira presidente do Conselho Regional de Psicologia, 14ª Região de Mato Grosso do Sul, psicóloga Ima Macário. Bem, então, como eu já lhes cumprimentei, então sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos. Esse segundo seminário, ele tem uma importância fundamental para nós e um evento que ele quase que fecha já as nossas atividades do ano de 2015. Hoje nós estamos realizando esse seminário, na segunda-feira ainda tem um outro evento que estará sendo realizado lá na UCDB, com o lançamento de um livro, com um dos nossas prata da casa, que é o Dr. Mário César Ferreira, que fecha as nossas atividades deste ano aqui pelo Conselho Regional de Psicologia. Nós gostaríamos de agradecer especialmente as nossas convidadas que gentilmente estão vindo para Campo Grande para participar desse evento, a professora Maria da Graça, a professora Mona Lisa, a professora Maria de Fátima Quintal, que deve estar chegando, já está aí. Então, sejam todas muito bem-vindas e nós agradecemos imensamente. E este seminário, durante esses 2 dias que nós vamos estar trabalhando, lembrando que ontem nós já começamos as nossas discussões com os psicólogos que são representantes nos nossos conselhos de direito, Então, ontem à tarde, a nossa querida Sandra Amorim esteve conosco, junto com a Zaira, liderando as atividades de ontem à tarde. Foi uma discussão bastante profícua e bastante interessante. E que, com certeza, vai desdobrar em muitos filhotes e muitos trabalhos seguintes. Queremos agradecer a presença das universidades que estão conosco, Dourados, Corumbá, Campo Grande também, não sei se temos Paranaíba aqui, mas que sejam todos muito bem-vindos e nós agradecemos vocês. Os temas que nós vamos estar trabalhando são temas super importantes para a atuação, para os desafios e contribuições da psicologia no campo das políticas públicas. E a escolha desses temas tem a ver com a nossa proposta mesmo da gestão do Conselho Regional de Psicologia, que é trabalhar uma psicologia com compromisso social. Este também é o nosso grande desafio, de fazer com que esta psicologia ela trabalhe e ela dê conta de trabalhar nessa inserção nas políticas públicas e com compromisso social. E também, o ano que vem é o nosso ano de Corep, é o nosso ano de CNP, que é um ano extremamente importante para nós enquanto categoria profissional, enquanto acadêmicos também, porque os acadêmicos podem participar dos nossos eventos preparatórios e nos eventos preparatórios saírem como delegados para o evento, para o Congresso Regional de Psicologia e também para o Congresso Nacional de Psicologia. Então, cada um dos temas que nós vamos estar discutindo aqui neste evento são temas preparatórios que vão nos ajudar na elaboração das teses que Mato Grosso do Sul deverá levar para Brasília no Congresso Nacional da Psicologia. Então, agora, no período da manhã, eu sei que nós tivemos essa intercorrência que foi a falta de luz, mas que isso não atrapalha as nossas atividades de hoje. A nossa programação é uma programação bastante intensa, no sentido de que a gente possa ter a oportunidade mesmo de discutir a prática dessa psicologia. Então, eu quero agradecer as nossas conselheiras e os conselheiros que estão conosco e contribuindo, e este evento ele teve a participação e a organização das conselheiras Zaira e Sueli, que trabalharam intensamente junto com a equipe de colaboradores, que eu não saberia, não vou citar o nome de todas as pessoas, e que colaboraram e que participaram e que fizeram com que este evento estivesse acontecendo.
Eu agradeço a presença de todos e todas e que nós possamos ter um excelente evento e que este evento possa afetar as nossas práticas, né, as nossas práticas da psicologia. Então, muito obrigada e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas e um bom evento para todos nós. Muito obrigada. Aqui a presença da psicóloga Sueli Martins Viçoso, psicóloga Zaira de Andrade, em nome da presidente do CRP-MS, conselheira presidente Irma Macário, convidando-as para tomarem seus assentos na plateia, enquanto fazemos aqui a apresentação deste segundo seminário. A Constituição das Políticas Públicas representa avanços nas reivindicações dos movimentos sociais e tem cada vez mais conquistado espaços na praxis psicológica, evidenciando assim a presença de psicólogos e psicólogas nesse campo. Debater, conforme Viana, para compreender a Constituição das Políticas Públicas, é necessário ter uma visão da totalidade das relações sociais e, nesse sentido, do conhecimento que essas relações apresentam contradições oriundas dos diferentes interesses das classes e grupos sociais que compõem a sociedade. Nesse contexto, compreender que o Estado é um dos agentes deste processo e suas ações são marcadas por contradições internas e pressões externas. As ações das diferentes categorias profissionais que atuam no âmbito das políticas devem constantemente refletir sobre a direção e enfoques a ser desenvolvido, visando acompanhar as reais necessidades e demandas da sociedade com vistas para garantir a equidade social, as conquistas de direitos humanos, a integridade da saúde e, principalmente, garantir a cidadania das pessoas que compõem nossa realidade social. Desse modo, é possível pensar, exercer e avançar em uma prática psicológica com um compromisso social. Fazendo essa apresentação, vamos agora para este segundo momento, que é a nossa palestra magna, ou seja, a nossa conferência, com o tema Políticas Públicas, Contribuições e Desafios da Psicologia. Nossa convidada possui graduação em Psicologia pela PUC São Paulo, é mestra também pela PUC, doutora pela PUC São Paulo, atualmente é assistente doutora da PUC e tem larga experiência na área de psicologia com ênfase em psicologia sócio-histórica, atuando principalmente nos seguintes temas: psicologia sócio-histórica, desigualdade social, psicologia e políticas públicas. Para recepcionar nossa convidada, da qual já agradecemos por aceitar o nosso convite, presente aqui, psicóloga Zaira de Andrade Lopes. Seja muito bem-vinda por aceitar o nosso convite, psicóloga Maria da Graça Marquina Gonçalves. Bom dia a todas e todos. Queria primeiro, claro, agradecer a oportunidade de estar aqui em Campo Grande, onde eu tenho tantas amigas, companheiras de tantos momentos importantes aí, de militância, de luta por uma psicologia importante para a nossa sociedade. Então, é com muita satisfação que eu estou aqui nessa manhã com vocês, trazer uma pequena contribuição. Eu reconheço aqui já nas falas que me precederam, enfim, no que eu vi, o pouco que eu vi do evento, que é um grupo já muito comprometido com a questão das políticas públicas, e acredito que muitas das coisas que eu vou trazer já são reflexões feitas por vocês. Eu acho que talvez o que a gente consiga aqui é compartilhar e um pouco se fortalecer para realmente continuar militando, que é assim que eu ensino para os meus alunos. O campo das políticas públicas é sempre um campo de militância.
E vou trazer assim alguns elementos para essa reflexão, para a gente entender o que isso quer dizer, né? E até para a gente perceber que muitas vezes é isso, uma atuação profissional que tem que estar institucionalizada, inserida, né? E tem que garantir realmente o reconhecimento profissional. E é por isso tudo que a gente luta, mas nem por isso ela deixa de ser, em muitas situações, como é o caso das políticas públicas, um espaço também de militância, né, onde a gente acredita em algumas coisas e atua, né, profissionalmente lutando por essas coisas que a gente acredita. Então, um pouco por aí que vai a minha reflexão que eu compartilho com vocês. Vamos lá? A gente tem aí um tema, né, que é contribuições e desafios da psicologia no campo das políticas públicas, e eu acho que a primeira coisa que a gente deveria refletir é que contribuições e desafios, em qual contexto, para quê, né? Quais são, o que coloca para nós essas questões que viram desafios e que a gente acredita que, em alguma medida, a psicologia pode responder, né? E aí eu estou um pouco sintetizando, ou destacando, melhor dizendo, né, duas questões que são centrais hoje na nossa sociedade. A questão da desigualdade social e a questão democrática. Elas estão absolutamente relacionadas e acho que a gente, nos últimos tempos, tem percebido essas questões de uma forma mais clara, né? A desigualdade social, não podemos deixar nunca de falar disso. E, claro, estando no campo das políticas públicas sociais, a gente diretamente lida com todas as desigualdades, mas é importante a gente perceber uma sociedade estruturada, né, na desigualdade, uma sociedade que reproduz cotidianamente a desigualdade, e nesse espaço em que a gente se coloca de defesa dos direitos e de luta, né, por garantia de uma vida digna, a gente, de alguma forma, faz o enfrentamento dessa desigualdade. Ali eu só pus uma provocação para a gente ter sempre essa questão presente, né? A desigualdade, a gente sabe que diminuiu nos últimos anos, mas a gente ainda tem, e eu estou só comentando aqui, trouxe, vocês devem todos ter visto, dados de análise do IBGE, do PNAD de 2014, que traz lá alguns dados. A gente sabe que em 2015 as coisas parece que mudaram, a gente ainda não tem muita clareza exatamente mudaram como, estão mudando o quê, quer dizer, a gente tem aí uma propalada crise, mas a gente tem dificuldade até em concretizar que crise é essa, porque acho que os dados ainda estão muito enviesados, muito pouco transparentes para a gente poder fazer essa análise. Então, a gente, oficialmente, digamos, temos os dados de 2014. Acho que as questões que a gente tem esse ano reforçam esses desafios, né? Mas só para comentar, quer dizer, o que é essa desigualdade que diminuiu, segundo os dados do IBGE de 2014, né? E qual é ainda o tamanho da desigualdade? Então, acho que a gente reconhecer que realmente houve um avanço, houve uma diminuição da desigualdade nos últimos anos, não deve nos afastar da reflexão sobre isso. Então, o dado que eu trouxe, que é só um dadozinho, enfim, a gente tem muitos outros, é esse do PNAD sobre a diferença de renda, né, que vocês devem ter visto. E tudo bem, uma coisa que mudou é o índice Gini. O índice Gini é aquele que mede de 0 a 1, né, o grau de desigualdade na sociedade, sendo mais próximo de 0 a maior desigualdade, a perfeita igualdade, mais próximo de 1 a desigualdade máxima. E a gente tem um índice que caiu de 0,495 para 0,49. Então, caiu esse pouquinho aí. Mas caiu. Mas, enfim, está lá, nós estamos com o índice de 0,49. Quando a gente junta isso com comparação de dados de rendimento, a gente tem lá, por exemplo, né, tem muitos dados, tem lá, por exemplo, um que diz que as pessoas de 15 anos ou mais que compõem o grupo dos 10% de menor rendimento mensal tiveram um aumento de 4,1% na renda. Ou seja, é um cálculo, né, que o IBGE faz dos DCIs, né, cada 10% quanto recebe da renda total dos trabalhadores, né, e os 10% que recebem menos tiveram um aumento em relação a 2013 de 4,1% na renda. Mas essa renda média é de R$ 256. Né? E os 10%
que recebem a maior parte, a maior renda, né, os 10% que ganham do grupo superior, de maior rendimento, tiveram um aumento de 0,4%. Então, essa comparação, quer dizer, o grupo de menor rendimento subiu a sua renda média 4% e o de maior rendimento subiu 0,4%. Então, diminuiu ali um pouquinho a desigualdade, digamos assim, né? Mas isso significa, no primeiro caso, R$ 256 e no outro, R$ 7.154. Outro dado, né? Esses 10% de menores rendimento, eles recebem 3,6% do valor recebido pelos 10% com maior rendimento no total, né? Então, assim, são só alguns dados para a gente perceber que, quando a gente fala de desigualdade, a gente não está falando de pouca coisa, né? A gente está falando de uma diferença profunda. Isso é um dado de rendimento, de trabalhadores, mas a gente sabe que, quando falamos de desigualdade, muitas outras coisas devem ser levadas em consideração, inclusive o acesso aos serviços que as políticas sociais devem garantir, né? Por acaso, a gente estava... O Gessé de Souza, que é um sociólogo que a gente muitas vezes usa de referência, está lançando um livro aí polêmico, provocador, né, no título que fala A Tolice da Classe Média Brasileira, é esse o título do livro, né? E ele tem dado entrevistas. Esses dias, o Gessé Souza é atual presidente do IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, e é um sociólogo, né, que faz muita discussão da desigualdade social. E ele deu um outro dado lá, quer dizer, como é que ele dividiria as classes sociais no Brasil. Quer dizer, tem 1%, que é o mais rico, tem lá um índice que é a classe alta, para ele representa 1% da população, a classe média representaria em torno de 30%, e o restante, que praticamente 70%, é o que ele chama de, nos livros anteriores dele, ralé, e a ralé que ascendeu minimamente em termos de renda, tal, que são os batalhadores. E ele um pouco faz análise de quanto que esses 70% tem ainda muito, né, falta de acesso aos serviços, aos direitos, e o que esse 1%, na verdade, está querendo garantir em termos de continuidade de certas perspectivas políticas, enfim. Então, só para dizer, só para provocar um pouquinho, que quando a gente pensa em desafios e contribuições, a gente não pode perder de vista esse contexto da desigualdade, né? E, junto com ele, a questão democrática, quer dizer, o que é a democracia no Brasil, qual é a história da nossa democracia. Ali tem uma frase tirada de um texto do Marcos Vinícius Oliveira, né, de uma fala dele, que é preciso democratizar a democracia brasileira, que a gente tem que reconhecer que a democracia conquistada nos últimos anos, né, embora a gente tenha que perceber e avaliar e valorizar que é o período mais longo na história da República Brasileira de relações democráticas, possibilidade de eleição, etc., mas que a gente ainda tem muito que caminhar enquanto efetivamente constituir uma sociedade democrática nas relações, na possibilidade de expressão no espaço público das diferenças e da luta por hegemonia das diversas alternativas para a sociedade, no funcionamento das instituições. Enfim, a gente tem muito ainda que caminhar, e a gente percebe nos últimos anos, acho que este ano está nos colocando em questão, né, com tudo que está acontecendo, exatamente qual é a força das nossas instituições em termos de manutenção e de valorização da democracia, e em termos de continuar minimamente enfrentando aí a questão da desigualdade social. Pode mudar. Acho que, quando eu trago essas questões, a gente deve lidar com elas como cidadãos, antes de mais nada, quer dizer, nos implica como pessoas que estamos nesse país e estamos aqui vivendo e, portanto, nos interessa. Mas tem uma questão que nos afeta mais de perto, que é a ideia de que a desigualdade, a democracia, as relações na nossa sociedade implicam uma dimensão subjetiva que nos diz respeito mais diretamente como psicólogos e psicólogas, né? A gente tem que se voltar para essa questão da vivência da desigualdade social. O que é isso, né? Que impactos, que implicações isso tem para a vida das pessoas, viver numa sociedade onde
a gente tem uma hierarquia valorativa de pessoas, né, que é uma das discussões que o GC faz, o nosso companheiro Marcos Vinícius faz também, né, uma hierarquia valorativa, uma sociedade onde algumas pessoas valem mais, outras valem menos, né, onde as relações de subalternidade estão naturalizadas. A gente acha muito, a gente não se dá conta de como a gente reproduz de maneira naturalizada uma percepção do outro que é diferente como inferior, né? E acho que quando aqui foi retomada, é na questão da desigualdade social em termos gerais, mas também nas relações raciais, nas relações de gênero, na relação com os povos indígenas, enfim, tem aí as fotos, né, do evento, estão mostrando todas as situações onde essa população aí focalizada, que é alvo prioritário de algumas políticas, na verdade, essa expressão, muitas vezes, de parcelas da população que são vistas como menos, né? Numa hierarquia valorativa, onde a gente lida com as pessoas de uma maneira naturalizada, como se elas tivessem diferentes valores, né? Como é que é a vida numa sociedade com ranços de autoritarismo, discriminação, quer dizer, a dificuldade da participação? Acho que tem tudo a ver aí a nossa provocação inicial com a filósofa que nos visitou, né? Quer dizer, a participação, porque ela é uma dificuldade na nossa sociedade. A gente não tem a experiência da participação democrática, né? Ao contrário, a gente tem relações autoritárias na maioria das situações, né? Como é que isso implica diferentemente para as relações sociais? Então, são questões que deveriam nos preocupar como psicólogos e psicólogas todo o tempo, né? E aí, diante dessa discussão, a gente percebe que é preciso ter um projeto, e isso já foi mencionado aqui na abertura deste evento, né, na mesa anterior, a necessidade de ter um projeto, e um projeto que diga qual é a sociedade que a gente quer diante dessas questões fundamentais, né? A gente fala do compromisso social, e aí o tempo todo a gente deve estar explicitando qual é o compromisso social que a gente está falando. A gente sabe muito bem, né? Eu não estou respondendo às provocações que algumas pessoas, às vezes, maldosamente nos fazem, dizendo que todo mundo tem compromisso social, que compromisso social é esse. Nós sabemos muito bem quando a gente fala um projeto compromisso social, mas é preciso que sempre a gente explicite e coloque claramente, né, qual é o compromisso social que a gente fala quando a gente tem uma sociedade onde a desigualdade e a democracia estão em questão, né? Pode seguir aqui. Então, o projeto Compromisso Social, ele, primeiro, é um projeto que tem sido debatido e elaborado no embate democrático, quer dizer, no exercício democrático, no esforço do exercício democrático que a gente vai produzindo com todos nós da categoria, né, que se dispuserem a participar e têm participado, um projeto, né, e que a gente fale da promoção e garantia de direitos, da construção do bem comum, ou seja, do enfrentamento da desigualdade, do enfrentamento da necessidade de democratizar a nossa democracia, né? E, nesse sentido, é que o projeto Compromisso Social se pauta em dois eixos: o respeito aos direitos humanos e a inserção no campo das políticas públicas, né? E aí, quando a gente fala a respeito aos direitos humanos, a gente está necessariamente articulando os direitos sociais, quer dizer, é essa articulação em direitos humanos entendidos na sua amplitude de incorporação dos direitos sociais pelos quais a nossa sociedade lutou, né, junto com a luta contra a ditadura no período autoritário, para implementar, para colocar na Constituição de 88 o reconhecimento de direitos sociais, né? Então, a gente faz essa articulação e deve fazer, por isso que o campo das políticas públicas nos é tão caro, porque a gente está vendo ali a possibilidade de participar da implementação e da execução de políticas que garantam os direitos sociais. Então, isso tem um sentido para além, como eu dizia, né, da atuação profissional cotidiana, que é fundamental, mas ela ganha significado dentro de um projeto, né, dentro de uma perspectiva de sociedade, então, onde a gente faz o enfrentamento das questões fundamentais. E aí, qual que é o nosso lugar nesse espaço, né? É contribuir com a leitura da dimensão subjetiva, né? Existe uma dimensão subjetiva nesses espaços, e aí esse nosso projeto tem que falar disso. As implicações da violação de direitos, a maneira de implementar políticas que realmente resgate e promova a cidadania, que promova uma vida digna, quer dizer, o que é isso, né? Como que a gente pode fazer isso? Pode passar.
Aí são só algumas reflexões, quer dizer, quando a gente fala do campo das políticas públicas, porque tudo isso eu espero, né, vá mostrando por que eu disse no início que a atuação em políticas públicas é uma militância, né, porque a gente está, na verdade, não podemos estar neutros ou tecnicamente instalados nesse campo. A gente precisa perceber a articulação da atuação cotidiana com essas questões mais gerais e com a necessidade de ter uma direção para o enfrentamento das questões sociais. Também porque esse campo das políticas públicas ele é um campo de disputa, né? Porque a discussão dos direitos sociais, a luta por direitos sociais, é a expressão, em última instância, é isso que esses slides pode passar estão dizendo, quer dizer, é uma relação entre Estado, a sociedade e a economia. A gente não pode tirar essa relação da contexto geral da nossa sociedade capitalista, onde, em última instância, a gente tem uma contradição capital-trabalho. Então, todas essas questões vão estar atravessando o campo das políticas públicas, né? As políticas sociais, elas vão expressar as respostas da sociedade à questão social, na relação com o Estado, né? Que Estado é esse? Como que ele representa a sociedade? O Estado não está acima da sociedade, ele está representando as forças sociais e a possibilidade, né, de ter espaço nessa instituição. Como que a sociedade que constituiu o Estado de uma determinada maneira está respondendo à questão social? Essa, né, que é fruto da desigualdade produzida pelo capitalismo, né? E o que a gente percebe é que, ao longo da história do capitalismo, as contradições vão se expressando nas possibilidades que vai se tendo de conquista de espaço, de que evidencie, né, a desigualdade, que enfrente a desigualdade, que procure ampliar os espaços de justiça e de igualdade, né? Então, acho que por isso que é uma tensão constante e por isso que eu digo que é um campo de militância, né? Porque as políticas públicas representam o que é possível, o que é o resultado, em cada momento político, específico, conjuntural, das possibilidades de atuação e de transformação. O que representam hoje as políticas sociais, as políticas públicas sociais no Brasil, né? Elas representam uma luta, como eu disse, na nossa sociedade, né, que começou, ou que tem uma expressão importante na Constituição de 88, mas que, a partir de lá, enfrenta uma série de dificuldades para implementar essa perspectiva de uma sociedade onde o Estado se responsabiliza pela garantia dos direitos, pela implementação de políticas para garantir os direitos. E aí a gente tem assistido todas as questões que isso envolve e todas as disputas no Estado e na sociedade para quais caminhos ou por quais caminhos isso deve acontecer. Pode passar. Por exemplo, né, quando a gente tem uma discussão sobre privatização, sobre terceirização no campo da gestão das políticas, em última instância a gente está tendo ali uma disputa que tem a ver com o papel do Estado, que tem a ver com o lugar que se pensa para as políticas, tem uma discussão que não é exatamente entre o estatal e o privado, mas, na verdade, entre o público e o mercantil, né? Quer dizer, é o espaço público que será o responsável pelo desenvolvimento das políticas sociais ou é o mercado? Né? E a gente assiste isso cotidianamente na forma como as políticas muitas vezes são pensadas, acontece a gestão, a terceirização e assim por diante, né? A contradição entre o individual e o coletivo, quer dizer, as políticas individualizam as pessoas e focalizam indivíduos fora dos seus contextos, ou a gente pensa, né, políticas para grupos, população, comunidade, enfim, são formas diferentes de pensar e de articular, e muitas vezes isso é apresentado de maneira contraditória, né? No desenvolvimento, quer dizer, qual é o desenvolvimento que a gente quer? O desenvolvimento econômico e social, hoje, com as discussões todas do ajuste fiscal, a gente tem de novo essa questão, né? Qual é o desenvolvimento que a gente vai ter? Como é que vão ficar as políticas sociais? Como é que vai ficar o encaminhamento? Onde é que vai se dar o ajuste fiscal? Temos lá de novo colocado isso. É questão sempre de opção, né? Embora muitas vezes apareça como a única alternativa, a gente sabe que é sempre questão de opção, né? A questão entre o social e o neoliberal, que é o que afeta, né, a política econômica, as concepções de desenvolvimento desde a década de 90 no Brasil, né? Mas, em última instância, a gente tem expressões das contradições da sociedade, né? E, nesse campo, a psicologia está lá como uma das áreas que desenvolve o trabalho social.
essa noção, né, de trabalho social, na nossa história, ela ainda é nova, na nossa história de profissão, de categoria. Mas é disso que nós estamos falando, né? O trabalho social, que é aquele responsável por desenvolver ações, serviços, cuidados, atendimentos que vão garantir os direitos sociais, né? E aí é essa reflexão que a gente tem feito nesse campo aí das políticas públicas, de pensar qual é o trabalho social, né? Até essa noção, o trabalho social tem sido um trabalho para as políticas, para a psicologia, né? E acho que até refletir sobre isso tem nos ocupado durante algum tempo em função da nossa história, né? Porque esse trabalho social requer a compreensão do campo e a compreensão, então, dos caminhos possíveis nesse campo, né? Eu digo isso, só não vou entrar muito nisso em detalhe, mas todo mundo sabe que a nossa história de profissão foi muito marcada no seu começo, a partir de 62, pela ideia de um profissional que é o profissional liberal, né? Então, por uma série de razões que eu não vou desenvolver aqui agora, mas que muita gente já discutiu, né? Uma série de razões, de fatores históricos, de características da própria psicologia, como ela se desenvolveu como área de conhecimento, né? Que sempre priorizou o indivíduo e, portanto, perdeu muitas vezes, né, a possibilidade de analisar contextos, né? Então, uma série de fatores levou ao crescimento da profissão regulamentada a partir de 62 pelo viés do profissional liberal. E é mais recentemente que a gente tem se deparado com a necessidade de trabalhar esse imaginário, trabalhar essa realidade de percepção e da sociedade, da própria categoria, sobre ter uma outra inserção, né? Isso tem trazido aí várias questões para quem está no campo das políticas públicas, que muitas vezes ainda ocupa esse espaço com a concepção de profissional liberal. E é outra relação que a gente deve ter, né? Então, essa é uma das questões que a gente tem que pensar. Pode passar. Enfim, esse é o questionamento que eu estou fazendo, que aí qual é a forma da gente se colocar, né? Aí, se a gente pensar, me referi à Constituição de 88, se a gente pensar a década de 90, a partir da Constituição, né, que representou um avanço nas conquistas, no sentido de explicitar e prever, né, a garantia de direitos sociais, que é a primeira Constituição que faz isso, né? Mas, dali para cá, a gente tem necessidade de implementar políticas que vão garantir os direitos sociais. E aí a gente foi assistindo nas diferentes setores, nos diferentes processos, as dificuldades de fazer isso. A gente sabe que a saúde já estava mais avançada nessa discussão, então, logo depois, a gente tem a criação do SUS, quase junto, né? Já tinha toda a indicação e se cria o Sistema Único de Saúde, mas se a gente pegar a assistência social, por exemplo, vai ser só em 2005 que vai se criar o SUAS, né? Então, a gente passa a década de 90 ainda com essa dificuldade de ter a regulamentação daquilo que estava previsto na Constituição, que é a garantia, assistência social como direito, e não como filantropia, benemerência, caridade, né? Então, por exemplo, se compararmos essas duas áreas, a saúde e a assistência social, a gente percebe que são processos, né, que tem que mudar muitas concepções e garantir a implementação, né? Mas, na década de 90, que era isso que eu estava dizendo, as saídas neoliberais para o capitalismo do final do século XX caminham na contramão do fortalecimento do Estado. E era exatamente um Estado responsável pela implementação de políticas que os direitos sociais previstos na Constituição precisavam, né? Então, a gente tem aí uma década que a luta é difícil, porque é o momento de implementar e, ao mesmo tempo, é a implantação mais forte aí dos preceitos neoliberais, com as privatizações, com a diminuição do Estado e com tudo aquilo que vai na contramão, como eu estou dizendo, né, de um Estado que vai garantir os direitos sociais, né? Quais são as implicações? Dificuldade em fazer avançar as políticas e o crescimento do terceiro setor, que vai ter depois implicações, inclusive, para a nossa atuação. O terceiro setor, que vai ser o espaço de atuação, muitas vezes, do profissional em psicologia, né? Pode passar. E, nesse momento, a gente tem questões sérias para a nossa profissão. Nós estamos lá, como categoria, já nos questionando. Isso aí foi, acho que era os 25 anos, né, da profissão, que gerou essa pesquisa de 88, feita pelo Conselho Federal à época, e que já revelava muitas coisas, era um retrato da profissão depois de 25 anos de regulamentação, mas, coincidentemente, aí com esse período onde a gente tem uma nova realidade, supostamente, né, uma tentativa de construir uma nova realidade social.
E aí o que a gente tem enquanto categoria? A gente observa que havia acontecido um grande crescimento do número de cursos e profissionais num curto espaço de tempo, porque logo depois da regulamentação da profissão, a gente tem o primeiro boom de crescimento do setor privado, que foi por onde, né, cresceu o número de cursos e aumentou rapidamente o número de profissionais formados, mas lá na perspectiva de cada um ter o seu próprio negócio, que era o profissional liberal, né? Então a gente chega aí nesse período com um grande número, um número que havia crescido rapidamente, né? A gente tem, enquanto característica da profissão, um predomínio da visão individualizante do objeto da psicologia e da atuação profissional. Claro, tinha tudo a ver com o modelo do profissional liberal, que atua no consultório atendendo individualmente, e aí a dificuldade de pensar outras alternativas, embora elas existissem já, mas eram incipientes, né? A predominância desse modelo, tá certo? E aí uma formação tecnicista, e que pouco atendia à realidade brasileira, porque a psicologia feita aqui era basicamente a psicologia reproduzida de alguma maneira, né? Então, essa década de 90 vai ter essa profissão dividida em relação ao seu lugar social. Aqui é uma referência, uma análise também que eu faço, que eu não vou me estender nela agora, mas de como nesse período aí, na verdade, durante todo o século XX, até a regulamentação da profissão, e depois, a psicologia ela ocupa esse lugar do campo social, onde depois vai acontecer efetivamente o trabalho social institucionalizado com as políticas sociais. A psicologia ocupa um lugar secundário, né, enquanto um saber que é utilizado por outros profissionais. Isso vai até a década de 70, então a psicologia trabalha com a medicina, trabalha com os administradores, trabalha com os educadores, trabalha com os operadores do direito, mas sempre numa posição de quem analisa o indivíduo, fornece o laudo, ou fornece um conhecimento, né, sobre as pessoas, mas não tem uma implicação maior com o campo efetivo de atuação, isso que eu estou chamando de campo social. E uma outra circunstância que começa a surgir na década de 70, com a psicologia comunitária, que é a psicologia que vai se desenvolver tentando chegar na população de verdade, diretamente, de uma forma mais protagonista, né? Então, a década de 90 chega essa categoria, essa profissão, essas perspectivas da psicologia divididas, né? Mas se encontra essa realidade, onde a gente tem necessidade de começar a atuar em outros espaços, né? Então, ela representa, contraditoriamente, essa década de 90, uma ampliação das possibilidades de trabalho social, muitas vezes pelas ONGs, ainda não por políticas desenvolvidas a partir do Estado diretamente, mas, enfim, é uma ampliação em função das conquistas na Constituição, né? Mas essa institucionalização, inclusive, ela é precária. Então, aqui são vários exemplos de como a psicologia comunitária, aquilo que foi uma experiência militante, de contraposição à psicologia do consultório, vamos dizer assim, de uma maneira simplificada, né? Mas essa psicologia que trabalhava no campo social, ela começa a ser institucionalizada, num certo sentido, por meio da possibilidade de atuação junto à criança e adolescente. Algumas experiências vão da educação popular, começam a ser levadas para a educação, algumas experiências de trabalho comunitário são aproveitadas na saúde, na questão da luta antimanicomial e assim por diante, né? Mas a gente ainda tem um pouco de institucionalização pensando em espaços de atuação profissional nas políticas sociais. Pode passar. Os anos 2000, quando a gente chega nos anos 2000, a gente tem então a profissão com algumas possibilidades já de articulação. Quer dizer, começa a se falar, por exemplo, né, com toda a experiência que a gente tinha de trabalho clínico, numa outra clínica, né, e a experiência de trabalho clínico ela é importante. Bem, o modelo de atuação clínica do consultório individual se mostrava, nesse período, insuficiente, não desnecessário, nem menos importante, apenas insuficiente para dar conta de outras práticas, de outros espaços de atuação. Mas a experiência da clínica, ela é fundamental para inspirar outras práticas nesses outros espaços. Então, a gente começa a fazer uma certa articulação, que é, por exemplo, experiências que vão desenvolver a ideia de clínica ampliada. Então, a saúde aproveita muito disso, só que já num outro espaço de atuação, né? E a formação tecnicista, ela é alvo de muitas discussões, e é no final da década de 90 que se cria a ABEP, né, Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, na perspectiva de pensar uma formação que atenda
né, a essa nova realidade, que produza conhecimento para a realidade brasileira, que forme psicólogos e psicólogas ligados às questões da realidade brasileira, né? Então, são desafios que já começam a ser trabalhados, mas que vão colocar muito claramente como é que seria estar nesse campo agora, né, de uma maneira protagonista, e não como uma área auxiliar de outras áreas, né, de uma maneira que supere os limites do modelo de atuação profissional que vigora, que predominava, porque ele não cabe nesses outros espaços. Como fazer isso? Fazendo psicologia, porque é o que a gente quer fazer, acredita que é importante fazer. Então, esses são os desafios aí nos anos 2000 que nos levam, pode passar, a enfrentar, por exemplo, né, a predominância de concepções individualizantes e patologizantes, porque vem de uma história de profissão, de uma história diária mesmo, né? A psicologia tem muitas teorias que têm essa perspectiva, que individualiza, ou individualizar as suas explicações, acabam se apoiando na ideia da patologização. E aí era necessário pensar outras formas, porque é preciso incluir análise dos contextos sociais, dos coletivos, da realidade em movimento, né, na qual os fenômenos acontecem, para poder intervir num campo que é um campo mais complexo, ou com outras complexidades, né? Uma outra característica que essa história nos levou é uma relação tímida com o Estado. Então, claro, a gente vem de uma profissão que vira profissão regulamentada no período da ditadura. Então, o Estado é uma coisa que ninguém queria chegar perto, né? Então, a gente não é uma categoria que cresceu, que se constituiu sabendo fazer esse diálogo com o Estado. E isso faz com que a gente tenha uma relação tímida, num período onde começa a ser importante esse diálogo, porque, na verdade, é o enfrentamento para garantir aquilo que, da perspectiva da psicologia, a gente considera importante garantir nas políticas, na atuação profissional, enfim, como serviços adequados e cuidado da população. E a gente, como categoria, estava tímida aí nesse momento, né? E isso também, dificuldades em estabelecer novos parâmetros para atuação profissional, quer dizer, onde, como atuar a partir da prática existente, como que a gente pode ampliar. Eu pontuei essas questões, porque depois eu vou falar mais na frente, elas batem na criação do CREPOP, né? Esse diagnóstico leva a várias iniciativas no âmbito dos conselhos de fazer a discussão do campo das políticas públicas, como eu falei, dentro lá do projeto do compromisso social, articulação direitos humanos, direitos sociais, políticas públicas. E aí, esse diagnóstico, né, de como a gente está se pondo nesse campo, como categoria, leva à criação do CREPOP, a discussão, os seminários de psicologia e políticas públicas, depois o Banco Social de Serviços e depois o CREPOP. Aí lá mais para frente eu vou retomar um pouco, mas isso eram elementos presentes na nossa profissão ali no início dos anos 2000. Aí a gente tem um outro contexto, diferente da década de 90, que a partir de 2003, com os governos Lula e Dilma, a gente tem efetivamente, né, uma ampliação do espaço das políticas sociais. E aí a gente tem a implementação do SUS, todos os desafios, né, de continuar implementando o SUS, a gente tem implantação do SUAS, a gente começa a ter, né, a olhar nesse período para todas as outras áreas, como áreas de políticas, efetivamente políticas sociais, como direitos sociais. Alguém mencionou aqui a questão da segurança, né? Imagina quando que lá na década de 70 a gente se imaginava um psicólogo que um dia discutia segurança pública, né? E aí de repente a gente percebe que segurança pública e a noção de público tem que ter essa força, né, da possibilidade da participação social, da possibilidade de ser o espaço do debate aberto e onde as forças sociais possam ter, né, possibilidade de se expressar. Então, quando a gente está falando de segurança pública, a gente está falando de segurança de todos, né, onde os conflitos têm que ser resolvidos com igualdade de possibilidades para todo mundo. E aí a gente começa a olhar, por exemplo, para a segurança pública como um espaço de atuação para garantir determinadas características que tenham, em última instância, a perspectiva de garantir os direitos da população, né? E a gente começa a olhar para as questões da moradia, para as questões das emergências e desastres na relação com a defesa civil, e, enfim, para todas as áreas de direitos sociais como áreas que nos dizem respeito, porque em todas elas é preciso fazer essa discussão. Nós temos direito a ter moradia, a ter lazer, a ter cultura,
a ter proteção integral para a criança e adolescente, para o idoso, a respeito às populações indígenas, aí mais recentemente ganha mais visibilidade, ainda bem, a questão racial, né, que até pouco tempo, ainda é pouco né, tem pouca visibilidade, mas ela já está sendo mais enfrentada, mas enfim, a gente começa a olhar, e quando eu falo a gente, aqui agora estou falando a sociedade brasileira, e nós, categoria profissional, que percebemos que não dá para ser um trabalhador no campo social sem atentar para essas questões, né? E aí aumenta os espaços de trabalho. E o SUAS, por exemplo, surge, eu costumo dizer que quase que caiu no nosso colo, assim, sem a gente perceber muito bem, e de repente a gente tinha que, claro, a gente sabe que tem muitos psicólogos que participaram desde sempre da luta por proteção integral criança e adolescente, defesa de direitos criança e adolescente, estavam próximos da assistência social e muitos outros espaços, mas a formatação do SUAS, prevendo a presença de psicólogos nos CRAS, foi assim, uma coisa que quase que nos surpreendeu, né? E de repente a gente tem que responder efetivamente de uma maneira nova para as características da nossa profissão a esse espaço. Num contexto social em que era possível ampliar esses espaços de trabalho, foi possível ampliar, né? Então esse era o desafio. E aí a gente tinha que assumir esse lugar, assumir uma relação com o Estado diferenciada. A gente começa a ter possibilidade de atuar como psicólogos e psicólogas, não só na ponta, vamos dizer assim, no atendimento, mas nos espaços de formulação, de políticas, nos espaços de gestão. Nós temos aqui a companheira que está na gestão hoje, aqui com o exemplo direto, né, e ao vivo aqui, deve ter até, quem sabe, outras pessoas que estão na gestão das políticas, isso começa a ser uma realidade cada vez maior, né, nos espaços de avaliação, de monitoramento, nos fóruns, nos conselhos. Então, se amplia muito a nossa possibilidade de participar, e participar como psicologia, né? E aí a gente tem esse desafio, que para mim é um dos principais, que é a gente reconhecer que tem uma dimensão política nesse campo, e que muitas vezes a gente tem dificuldade de dar conta disso, né? É a dimensão política, por todas as características que eu falei, do fato do que representa o campo das políticas sociais hoje no Brasil, tá? E, claro, a gente não pode deixar de ter sempre presente que a contribuição da psicologia se dá pelo viés da subjetividade. No trabalho multidisciplinar, multiprofissional, interdisciplinar, e aí a gente precisa levar uma visão, né, de uma leitura dos aspectos da subjetividade que realmente contribua para a compreensão do atendimento que deve ser feito, para a compreensão do campo onde se dá a atuação, e que realmente seja aí, né, um viés que se some aos outros, né, para ganhar no desenvolvimento das políticas. E aí eu tenho a proposta com a qual a gente trabalha, né, que preferencialmente, claro, a gente tem muitas possibilidades de atuação e todas elas são possíveis, todas elas são importantes. Mas a gente tem discutido um pouco, em vários contextos, né, vários grupos, a necessidade de que a gente perceba que no campo das políticas sociais é importante a gente dar conta da dimensão subjetiva de fenômenos sociais, né? Então, é um diferencial que a gente reconhece para a atuação da psicologia. A psicologia pode atender indivíduos, deve atender famílias, acompanhar adolescentes nas medidas socioeducativas, trabalhar na escola. É verdade, tudo isso a gente já, de certa forma, vinha fazendo, e cada vez, né, lutamos por fazer de maneira mais ampla. Mas precisa aí uma proposta que, né, da gente fazer análise do campo social nos seus fenômenos sociais e mostrar que existe uma leitura possível que tem a ver lá com as primeiras questões que eu falei. Quer dizer, no campo social, por exemplo, do SUAS, do trabalho no CRAS, a desigualdade está ali, na nossa frente, né? Como é que a gente lida com ela? Como é que a gente percebe o atravessamento de um fenômeno estrutural da sociedade no cotidiano daquelas pessoas? Como é que a gente observa e lida, por exemplo, com a questão racial, né, que até mais recentemente tem feito pesquisa, mostrada a questão do racismo institucional no SUS, em todas as instituições públicas, né? Então, mas nós da psicologia, o que a gente pode dizer e como é que a gente deve lidar com esse contexto e com isso que a gente está chamando a dimensão subjetiva dos fenômenos sociais, né? A desigualdade social tem todas as dimensões objetivas
que explicam, né, a existência, dei lá alguns dados de rendimentos, de acesso, enfim, o índice Gini, etc. Mas tem uma dimensão que é a maneira, tem a ver com o que eu falei da hierarquia valorativa das pessoas, que é uma maneira de reproduzir a desigualdade na forma de relacionamento, na forma de olhar o sujeito que chega para o atendimento, na forma de considerar a possibilidade de uma família que é acompanhada, na forma de olhar o jovem. Quer dizer, tem uma dimensão subjetiva que vai para além daqueles indivíduos ou grupos que a gente está atendendo diretamente, e que tem a ver com a constituição desse campo social que impacta a vida das pessoas e constitui a sua subjetividade. Então, olhar para isso pode ser uma contribuição importante, deve ser uma contribuição importante do campo da psicologia para o campo das políticas sociais. Que é isso que eu falei, quer dizer, a gente tem lá, aí um pouquinho, não vou também me deter muito nisso, é só a noção de dimensão subjetiva que tenta exatamente superar a visão individualizante, né? Quer dizer, mesmo que eu esteja atendendo um indivíduo, porque claro que é isso que eu tenho que fazer, eu não posso ter uma visão, não devo ter uma visão individualizante, que tira aquele indivíduo do contexto, das relações, do processo histórico-social que constituiu aquela situação. Se eu fizer isso, eu vou ter uma atuação insuficiente, que realmente não enfrenta aquilo que está na base, produzindo as situações que a gente tem que cuidar delas, né? Então, a dimensão subjetiva fala um pouco dessa articulação, de pensar, né, as dimensões simbólicas de constituição, de produção dos sujeitos que estão compondo aquele campo de atuação e que devem ser consideradas. Aí só um pouquinho mais, quer dizer, a ideia de construção social da realidade social, quer dizer, a realidade social não está dada, embora ela seja objetiva em muitas dimensões, mas ela é produzida socialmente. Então, como é que é essa produção e reprodução cotidiana dessa realidade social? E onde que entra o nosso trabalho? E onde entra a necessidade, a demanda, o que representa a demanda que chega ao serviço, como ela deve ser trabalhada, né? Então, essa é a discussão, pode passar isso também. E aí a relação, né? Então, quando a gente faz a relação entre essa ideia da dimensão subjetiva e o campo das políticas públicas sociais, a gente vai reconhecer, né, em última instância, as questões de base, a necessidade de garantir os direitos, as demandas de uma outra maneira, né, que não é a pessoa. A gente vai, espero, né, suponho, superar as visões meritocráticas que terminam por culpabilizar ou vitimizar os indivíduos, né? Às vezes o tom do discurso não é de culpabilização, é até de compreensão, mas acaba fazendo o mesmo processo de vitimizar, ou seja, de individualizar e desconsiderar a possibilidade, ou aquela pessoa como sujeito de direitos, resultado ou participante, né, de um processo mais complexo. Então, aí são alguns exemplos dessa discussão que eu estou fazendo. Quer dizer, quando a gente vê lá, quer dizer, a ideia, quando a gente coloca a demanda como uma demanda para o mercado, a gente tem uma compreensão, né, do sujeito, a gente tem uma compreensão da demanda que é diferente de quando a gente reconhece que as pessoas têm direitos, né? A gente tem outra leitura dos sujeitos, outra leitura das demandas, enfim. Então, isso é pensar a dimensão subjetiva. O que está se impondo ali? É uma dimensão subjetiva onde a valorização vem pelo mercado, vem por essa hierarquia valorativa de pessoas, ou é uma dimensão subjetiva que procura dar espaço para uma subjetividade de direito, que as pessoas possam fazer valer seus direitos, né? Quando a gente está falando de participação, né? Quer dizer, o que é a participação da população? A participação é recorrer ao serviço e receber alguma resposta, ou é efetivamente participar da construção das respostas, participar da construção da demanda? Como é que a gente está lidando com isso, né? Então, tem uma dimensão subjetiva aí na maneira como a gente encara a população e faz um pouco aquele papel, muitas vezes, de alguém que doa, né, o serviço, a ideia do doador, mesmo que a gente esteja trabalhando remuneradamente, né, às vezes a gente tem a postura do doador, né, e encara o sujeito como um sujeito carente, que vai receber, né? Então, são posturas que vão estar presentes e que vão dizer de perspectivas diferentes de sujeito e de sociedade e de direitos, né? Isso, então, traz
implicações muito sérias para as políticas, para a maneira como elas são desenvolvidas. De novo, são exemplos, né? São reflexões em cima dessa formulação geral. É isso, a gente faz políticas assistencialistas ou que promovem autonomia. A própria ideia de autonomia, a ideia de autonomia que a gente trabalha, é o indivíduo que vai se virar ou é o indivíduo que vai se organizar, né? Então, eu acho que, ou efetivamente a gente ainda está no campo do assistencialismo, mesmo com uma outra roupagem, né? O que é o campo do assistencialismo? É esse sujeito que é carente para quem eu dou alguma coisa, né? Mesmo que seja em nome do Estado, mas se eu tiver essa postura, eu estou ainda na mesma perspectiva, né? É uma visão fragmentada, quer dizer, ou é uma visão integral? Todas as políticas têm lá como princípio a visão integral, a integralidade do atendimento, da concepção de sujeito, etc. Agora, nem sempre a gente consegue, nem sempre a gente dá conta disso, e a gente acaba fragmentando, e aí a gente está reproduzindo uma outra lógica que não é essa que vai fazer o enfrentamento na direção realmente da garantia dos direitos, né? Na assistência social como direito, aí a gente tem já pesquisas mostrando a dificuldade, primeiro, a própria dificuldade de pensar assistência como direito. Até porque a assistência social, ela é universal, mas não é para todo mundo, né? Aquela contraposição, porque ela é focalizada para a população de maior vulnerabilidade, para situações extremas, etc., etc. A gente tem mais dificuldade de entender que é um direito, né? E aí, às vezes, a gente tem pesquisas já mostrando que a relação com a pobreza ainda é uma relação, né, de superioridade, uma relação de culpabilizar ou vitimizar, como eu falei, né? Então, não é simples para os psicólogos e psicólogas estarem no campo da assistência social, tendo uma outra visão, né, uma outra noção do que é a pobreza, né? A própria noção de sociedade, quer dizer, isso aí tem a ver com a ideia da assistência social como direito, né? Quando a gente pensa que a sociedade é um todo, e o que resulta nela é resultado da ação e da posição de todos, né? Então, isso acho que ajuda a entender por que a assistência social é um direito, mesmo que dirigido, destinado para a população mais vulnerável, porque não é ela que tem responsabilidade isoladamente da sua situação, né? A ideia de trabalhar com comunidade, vínculos comunitários, que está lá na formulação das políticas da assistência social, do CRAS, que são questões que a gente deveria pensar da perspectiva da psicologia, né? A própria centralidade do trabalho na família, né? Então, o que está acontecendo? Ainda ontem uma aluna estava lá falando das suas preocupações do fechamento do curso que a gente teve, falando das suas preocupações, assim, o quanto que, de certa forma, em termos teóricos, a gente avançou na compreensão de família, mas o quanto que na prática é difícil ter essa visão realmente aberta, né, contemporânea, que considere toda a diversidade de constituição de grupos familiares, e quanto que isso aparece hoje até como uma ameaça maior na definição lá do Estatuto da Família, com uma outra lógica, né? Então, a gente tem uma compreensão das relações familiares produzida pela psicologia que pode trazer elementos, né, de contribuição para lidar com essa questão. Aí tem uma série de exemplos, não sei como está meu tempo, se a gente vai em todos, se ainda dá tempo, mas vou indo, a hora que vocês acharem que tem que ir parando, vocês me avisam. Tá? Quanto tempo? Tá bom. Quando a gente está lá na criança e adolescente, a noção de proteção integral, né? Enfim, a questão do ato infracional, quer dizer, o que a gente sabe dizer sobre essa relação de uma comunidade com seus jovens. Percebam que não é para além de atender o menino que está em medida socioeducativa, né? É pensar em que contexto é isso, é pensar, quando eu falo de dimensão subjetiva, quer dizer, que contexto é esse, como é que é o trabalho com a comunidade que tem aquele jovem, né? E que tem que ter relação com ele, como é que é feito isso, como é que a gente pode desenvolver ações para estabelecer efetivamente essa articulação, essa inclusão. A gente fala muito na inclusão, mas o que é isso, né? É trabalhar o adolescente de maneira isolada, é trabalhar como, né? Então, quando são a percepção dos direitos, o protagonismo do jovem, que é uma questão difícil, porque a gente tem uma sociedade onde a dimensão subjetiva da nossa sociedade entende que o jovem só está se preparando para um dia ser o adulto exemplar, e aí a gente não tem espaços de protagonismo para o jovem, a gente não cobra dele responsabilidade, mas não dá responsabilidade para ele, né? Então, são todas questões que estão para além da gente ver o trabalho efetivo
da gente ver fazer um trabalho mais efetivo e individualizado com o jovem, né? Aí eu vou passar, porque são vários exemplos, quero chegar numa outra parte, vai passando. Depois posso, né, em outro momento, tomar defesa civil. Então, são vários exemplos de que seria a leitura pelo viés da dimensão subjetiva. Pode seguir. Quero chegar mais na frente. Pode ir, pode ir. Pode ter um monte de exemplos. Volta ali um pouquinho. Quando a gente tem aí uma série de conceitos do campo das políticas públicas, que são muito familiares a muitos de nós, né? Humanização, o cuidado, autonomia, vulnerabilidade e risco, protagonismo, a gente pode fazer uma lista aqui, né? Mas aí isso requer, muitos tiveram, né, na sua formulação e no seu desenvolvimento, essas noções, participação da psicologia. Mas a gente ainda não assumiu como uma tarefa nossa fazer a leitura crítica de todas essas formulações, né? E ter realmente isso como um instrumental de reflexão sobre a prática, de reflexão sobre a própria política, né? Um dos cursos que a gente dá lá na faculdade é exatamente isso, né? Pegar todos esses conceitos do campo das políticas públicas e fazer uma leitura crítica e perceber o que está envolvido ali enquanto percepção dos sujeitos, em forma de entender os indivíduos, que leituras da psicologia ajudam a desenvolver essas noções de uma maneira crítica e o que isso pode impactar a forma de atuação, né? Então, acho que são coisas que a gente pode ir fazendo. Pode ir lá. Os desafios, né? Os desafios, falei rapidamente aí das contribuições, pelo viés da leitura da dimensão subjetiva, os desafios. Primeiro isso, né, que eu acho que hoje isso aqui até, de certa forma, a gente avançou um pouco. Eu acho que há um tempo atrás, alguns anos atrás, a gente ainda se deparava com muitos psicólogos e psicólogas que chegam no CRA sem ter noção do que é SUAS, né, que vão a trabalhar numa ONG, mas não tem noção do ECA. Enfim, acho que isso tem melhorado até por muitas discussões que têm sido feitas e porque a própria realidade vai demandando. Mas, com certeza, né, a gente tem que ter clareza que estar no campo das políticas sociais requer um outro tipo de preparação, que é a preparação para compreender as políticas, as suas formulações, os marcos legais, em que lugar entra cada programa, como essas coisas se colocam, né? Um outro desafio pode ir. É isso, né? Quer dizer, os diferentes níveis de elaboração. Acho que eu já falei disso, que hoje a gente tem cada vez mais profissionais da psicologia na gestão, na implementação, na formulação, né, nos espaços de formulação de políticas. A gente precisa reconhecer que são espaços diferentes e que todos eles podem ter a contribuição da psicologia, né? A questão de trabalhar em equipe multiprofissional de forma interdisciplinar, transdisciplinar, de todas as formas possíveis, ainda é um desafio, né? Mas que a realidade tem demandado tanto isso que eu acho que a gente vai enfrentando, né? Mas sempre essa reflexão se faz necessária, né? Aí, assim, quer dizer, a ideia de que a gente pense como os fenômenos se produziram, né? Pensar sempre o atendimento, o serviço, o programa, a política, no contexto onde ela ocorre, né? Um conhecimento do território, acho que a gente está aprendendo a trabalhar com a noção de território, né? O quanto isso traz para a gente, obriga a olhar o usuário, ou a pessoa que a gente está atendendo, pelo menos no contexto, né, onde ela está inserida. Isso já melhora, já nos obriga a ter uma outra leitura, mas ainda é um exercício que eu acho que é um desafio para a psicologia, né? A psicologia, às vezes, ainda resiste a esse trabalho no território, a visita domiciliar, a conhecer a dinâmica das relações de um determinado lugar, a entender, né, como é que o serviço se põe naquele lugar, e não dá mais, né? A gente tem que enfrentar isso. Esse é um desafio urgente que a gente está enfrentando, pelo menos porque a realidade está obrigando, né? Mas isso nos obriga a rever as nossas formas tradicionais de pensar, as nossas práticas tradicionais. A gente está o tempo todo tendo que questionar, né, e inventar novas práticas. Acho que esse é um desafio importante, né? Pode passar. Acho que falei um pouquinho do trabalho social, né, o psicólogo como trabalhador social. Acho que ainda é um desafio. A gente se ver como trabalhador ainda é um desafio, né? A gente fala muito como categoria em condições dignas de trabalho, quer lutar por condições dignas de trabalho, mas a gente às vezes esquece, né, que a gente, para fazer uma luta por condições de trabalho dignas, a gente não pode ser corporativista. Se a gente quiser aliar a luta
por condições dignas de trabalho com o projeto, né? Com um projeto que a gente defende, um projeto de sociedade, um projeto para a profissão, um projeto que a gente falou aqui do compromisso social, né? Então, com certeza, a questão das condições de trabalho devem ser cuidadas por nós, mas, acima de tudo, se pautando pela qualidade técnica e ética do nosso trabalho, e não por corporativismos, né? Então, é um fio da navalha aí difícil de seguir, porque, claro, que todo mundo quer trabalhar nas melhores condições possíveis, mas a gente tem que fazer essa articulação se a gente realmente entende que a profissão não pode se prestar a qualquer coisa, mas a desenvolver um projeto, né? Pode passar. Acho que aqui tem exemplos de outras noções que a gente foi desenvolvendo. Eu tinha falado da clínica ampliada, mas a gente tem se dedicado a desenvolver a noção de cuidado, a noção de atenção psicossocial, a noção de acolhimento. Então, o campo das políticas sociais nos obriga a ir criando dispositivos de atendimento que são diversos, né, e que contam com a nossa prática, com o acúmulo, né, a nossa tradição na psicologia, mas que, com certeza, vão inovando, né? Então, acho que é desafio a gente se pôr sempre a pesquisar, a investigar novas formas, avaliar essas coisas que a gente está inventando, né? Porque a gente tem que realmente responder às demandas com, né, um domínio aí de um saber que efetivamente traga uma atuação de qualidade. Pode passar. E aí, para finalizar, vou retomar, né, eu mencionei no início da minha fala o papel do CREPOP, né, e na história aí recente da profissão, o CREPOP foi criado exatamente para fazer esse enfrentamento a que eu me referi, como ter um projeto ético-político que faça o enfrentamento da desigualdade, que se preocupe com a questão dos direitos humanos, né, e como fazer isso numa categoria que pensa muito assim de maneira individualizada, né? Então, é uma categoria fragmentada num determinado período, resultado daquela história, desorganizada, né? Então, a gente também tem uma concepção individualizante para nós mesmos, né? Eu me basto, eu faço a minha profissão, eu estou aqui fazendo o meu trabalho. A gente tem como categoria dificuldade de se agregar a outros e se pensar coletivamente. Então, o CREPOP ele veio para responder um pouco essas questões, né? Primeiro, fazer uma crítica das práticas inadequadas para determinado contexto, não a prática em si inadequada porque elas vinham de outro contexto de atuação profissional e eram simplesmente transplantadas para um contexto novo. Então, por exemplo, né, isso aí já espero que já tenha virado folclore, já tenha ficado para trás, mas a gente sabe que no início do SUAS, os primeiros CRAS, os psicólogos queriam montar um consultóriozinho lá dentro do CRAS, né? Foi difícil e a gente ouviu muita reclamação dos assistentes sociais que não queriam os psicólogos, porque iam lá, queriam sentar numa salinha, atender de 50 em 50 minutos, e aí não fazer a agenda, e aí foi difícil quebrar com isso, né? Eu espero que isso já tenha ficado para trás na história e seja só folclore hoje. Mas é isso, eram inadequados se fazer psicoterapia? Claro que não. É inadequado se atender individualmente? Claro que não. É inadequado transportar esse modelo de atendimento para um contexto novo que requer outra prática, né? A relação tímida com o Estado, que eu já me referi, que fazia a psicologia ficar sempre a reboque de outras categorias, né? E uma categoria desorganizada e fragmentada que impossibilitava que ela mesmo trocasse as suas experiências e fortalecesse as experiências inovadoras, né? Então, é nesse contexto que surge o CREPOP. Vira lá. E aí, o CREPOP tem como máxima a importância de produzir referências para a prática. E essa noção de referências, depois, em outro momento, se interessar, a gente pode detalhar, mas a Mona Lisa está aqui, também acompanhou essa história, acho que várias pessoas estão aqui acompanharam. A própria história do CREPOP vai mostrando como a gente foi amadurecendo a noção de referências. O que é produzir referências? E aí, porque a gente tinha clareza isso, é preciso produzir referências para a prática. Por quê? Os psicólogos não podem achar que eles fazem o que eles querem, claro, baseado numa teoria, tem lá a sua formação, mas e a partir daí? Como enfrentar espaços que são coletivos, espaços de trabalho coletivos. Como trabalhar com os outros profissionais, sendo alguém da psicologia, né? Então, essas referências se mostravam necessárias. E aí, o desenvolvimento do CREPOP, ao longo dos anos, já tem 10 anos, né? O CREPOP está fazendo 10 anos.
está fazendo 10 anos esse ano, ele foi amadurecendo a ideia de referência. E a última discussão mais sistemática que eu participei disso, a gente, inclusive, referências são de várias ordens, né? É a referência para a prática, é a referência de compreensão da política, é a referência que estabelece, organiza os marcos legais que orientam aquela política, né? E o CREPOP foi produzindo vários tipos de referências que disponibilizou no seu portal para a categoria. Quer dizer, então não é uma categoria isolada, sozinha, que vai lá e faz o que quer, até às vezes no desespero, porque não consegue um espaço de interlocução. Não, é uma categoria que tem referências estabelecidas por ela mesma, num debate democrático, com ampla participação, para poder orientar a sua prática, né? O CREPOP possibilitou diferentes formas de diálogo com o Estado. Então, as produções do CREPOP são material que a gente leva para os gestores e faz o diálogo com eles, que a gente apresenta nas conferências das diferentes setores como contribuições. Foram produzidos materiais de diálogo direto, sim, mais simplificados, com pessoas que não são da psicologia, para mostrar como a psicologia pode estar presente naquela política. Ou seja, legal, do CREPOP, né? Enfim, está aqui a Zaira me avisando que tem na pasta de vocês um CD do CREPOP, sobre o CREPOP, isso. Com todas as referências, olha que maravilha, todas as referências são 14, 16, por aí, já são 20 a produzir os caderninhos, 20 referências produzidas, né? Então, quer dizer, essa elaboração e realmente produção de referências, que tem vários formatos, são esses cadernos de referências que vocês estão recebendo, né? Permitiram um diálogo qualificado com o Estado. Não era só assim lá dizer, olha, a psicologia é muito importante, viu? Olha como a gente é lindo, por que vocês não contratam o psicólogo? Esse é um diálogo ridículo, né? Não, é um diálogo com conteúdo, é um diálogo mostrando o que a psicologia pode fazer nos diferentes campos de atuação, o que já faz e o que ainda pode fazer. Então, mudou a qualidade, né, por essa sistematização de pesquisas e de conhecimento do campo, permitiu um outro diálogo, né? Pode passar. E eu acho, né, aí é uma avaliação que eu estou fazendo, mas acredito que várias pessoas devem concordar comigo. A maneira como o CREPOP funcionou até 2013 permitiu melhorar a organização, o reconhecimento, a qualificação da categoria. É uma metodologia, essa desenvolvida até 2013, bastante complexa no CREPOP, que às vezes a gente até se perguntava, será que precisa fazer tanta coisa, é tanta confusão, é tanto trabalho, é tanta articulação, será que precisa tudo isso para produzir referência? Porque podia chamar lá meia dúzia de especialistas, senta aqui, por favor, escreve e produz a referência. Saía rapidinho e sem muito trabalho e sem muita confusão. Não foi essa a opção quando o CREPOP foi criado. A opção foi trazer a categoria para ela, junto com o conselho, produzir a referência, né? E aí isso organiza a categoria. As pessoas se encontram nos regionais, nas reuniões abertas, as pessoas se encontram nos grupos focais para falar de um determinado espaço de atuação nas políticas sociais. E todo esse material produzido nesses encontros, com a participação dos profissionais diretamente ligados a isso, era sempre encaminhado para um grupo de pesquisa que fazia relatórios qualitativos, quantitativos, que fizessem uma apresentação de como estava a prática dos psicólogos e psicólogas naquele espaço. E é em cima disso que um outro grupo, aí sim um grupo de especialistas, mas escolhidos de maneira ampla, com indicação ampla, pessoas reconhecidas pela categoria, esse grupo daí se reunia e, considerando todo esse processo de discussão, produz os documentos de referência. Então, um processo complexo, que foi difícil, que fez com que muitas vezes as referências demorassem para ficar prontas, as pessoas reclamavam, né? Mas um processo que foi feito assim propositalmente, ou seja, numa perspectiva de que o CREPOP também tinha por tarefa não baixar referências de maneira autoritária, vertical, sei lá, né? Mas organizar a categoria e mobilizar para fazer essa discussão, né? Então, a metodologia foi pensada para essa participação. E dessa maneira é que se produziram as referências até 2013, né?
Então, com isso, o CREPOP valoriza os coletivos que se reuniam nos conselhos regionais. Acho que alguns conselhos regionais ainda têm essa sistemática, têm mantido, né? Isso é importante. Os coletivos nos conselhos regionais, os coletivos de especialistas, os coletivos para fazer o debate dos documentos de referência, enfim, se lançou mão de questionário online, audiência, como chama isso? Audiência pública online, para as pessoas poderem dizer, né, o que achavam dos documentos que estavam sendo produzidos. Ou seja, é uma coisa complexa, que claro que dava para fazer de uma forma mais simples, por exemplo, criando uma ferramenta para consulta. Claro que dá. Mas a gente, quando fez o CREPOP, quando eu falo a gente, eu participei, mas muita gente participou, né? Muita gente participou dessa construção e tinha essa perspectiva de fortalecer a categoria para o seu diálogo com o Estado e com a sociedade e fortalecer e organizar a própria categoria, né? Além de produzir referências, claro, né? Então, era isso que eu queria salientar, porque diante da possibilidade de contribuir, né, que a gente falou aqui um pouco disso, diante dos desafios, que são muitos, se a gente não se organizar, não tiver espaços coletivos, não tiver possibilidade de interlocução, a gente não dá conta, né? Então, acho que apostando nisso, apostando que quando a gente fala de um projeto para a profissão, a gente está pensando nessa possibilidade, necessidade de fortalecer coletivos, né? É pensando nisso que a gente tem se colocado no campo das políticas públicas sociais, e quando o trabalho vai desse jeito, a gente consegue perceber os avanços, que, aliás, acho que já estão presentes aqui nesse encontro, né? Pelo que eu vi dos debates que já aconteceram e vão acontecer, das oficinas, das pessoas que estão aqui, o número de pessoas envolvidas. Eu acho que a gente já tem conseguido mostrar que realmente a produção nessa direção é possível, e aí a gente consegue marcar nossa prática na direção de transformar essa realidade, enfrentando a desigualdade, fazendo do Brasil um país justo e democrático. Obrigada. Nossos agradecimentos à psicóloga Maria da Graça Marquina Gonçalves, que esteve conosco. Doutora, eu vou pedir para que a senhora aguarde aqui um minutinho e fazer um convite muito especial para que possa lhe fazer a entrega de um certificado pela Irma Marcário, nossa psicóloga, conselheira presidente do CRP Regional Mato Grosso do Sul, a senhora que nos trouxe esse momento especial. Nosso agradecimento a Maria da Graça Marquina Gonçalves, que trouxe políticas públicas, contribuições e desafios da psicologia. E convidar também a psicóloga Zaira de Andrade Lopes, conselheira e coordenadora das comissões de psicologia social e comunitária, para lhe fazer entrega de um mimo, um presente nosso, um presente regional, para que possa levar também como um carinho do CRP